Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou falar aqui de BOV, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, falar das operações que a gente tem em aberto, são 5 operações que a gente tem aqui em aberto, como é que elas estão, e também comentar aqui destaques de alta e de baixa dentro do Ibovespa, e ainda atender a diversos pedidos de análise que foram registrados aqui na última análise de fechamento do pregão. Então, são muitos ativos a serem comentados. Fica comigo aqui até o final, no decorrer dessa análise. Se ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço muito. Vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov. O Ibov fechou o pregão de hoje com a leve alta de 0,26%. O Ibov já entrou naquela região que eu venho comentando aqui, que era um caminho mais provável, 129 a 130 mil pontos. Chegou nessa região, que leve teste aqui na região dos 129.534. Aqui, em termos aqui desse topo anterior, já está mais para o 129.600, até a máxima ali, 130.900. Enfim, de qualquer forma, essa região já dos 129.100 para cima já é uma região com uma certa relevância em termos de resistência. Mas ainda não tem nenhum sinal de baixa, apesar dessa barra aqui ter ficado ali com um sinal de perda de força por parte dos compradores, fechamento ficando um pouco mais próximo da mínima. Não, isso aqui não é um padrão de reversão dos candles, chamado aí de shooting star ou estrela cadente, sim, mas a confirmação viria mais nessa oscilação aqui abaixo. Eu não vejo ainda com uma relevância tão grande, mas é uma primeira sinalização de baixo, seria oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje. Gráfico 120 minutos, que eu não vejo uma relevância tão grande, é porque mesmo que oscile abaixo, por enquanto, lógico, se ganhar muita força para baixo, já tem que avaliar as próximas barras aqui no 120. Mas se oscilar aqui embaixo, já tem duas barras aqui contra essas duas altas aqui, ainda está mais fraca a queda. Então aqui seria uma correção natural, que pode trazer justamente ali o que eu até comentei bastante no vídeo de oportunidades para essa semana, sobre a questão do GPS da tendência estar num nível já mais para sobrecompra, e aí seria interessante para abertura de compra ter algum processo de correção que a gente monitoraria pelo gráfico 120 minutos. Ainda fica essa expectativa, tá? Do Ibov corrigir, poder testar aqui região suporte, seja média, topo anterior, e depois gerar um novo sinal de alta, aumentando a chance de invadir mais, de ter uma máxima superior a 129.534 pontos. Seguindo para a gente falar do mini índice, no gráfico aqui de 60 minutos do mini índice, a gente tem aqui um movimento muito longo de subida e agora um movimento de baixa. Ele abriu aqui o pregão revertendo, o que reforçaria a chance de se buscar mais fundo ascendente, né, para buscar algum tipo de compra. Gerou sinal de baixa, o foco seria olhar um pouco mais para buscar a venda em busca da média. E aí, para o próximo pregão, se vier aqui um pouco mais para baixo, para venda, se abrir caindo, buscar a venda, já ficaria um pouquinho mais restrito a no máximo, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e muito próximo de níveis de resistência, como por exemplo as médias, gerar aqui um topo descendente, deixa eu só ajustar aqui, pronto, gerar aqui um topinho descendente, depois de ter demonstrado fraqueza, uma correção mais devida em relação ao tempo que está tendo ali nos movimentos anteriores. Então isso seria mais interessante, por quê? Porque como o tempo gráfico assim, acima, que é o 60, num primeiro momento está dentro de um processo de correção, não dá para se exigir tanto desse movimento de baixo. Mas enquanto um gráfico de menor velocidade estiver gerando um topinho descendente, fraqueza para subir, após fraqueza para subir, encaixa mais compra. Venda, desculpe. E para compra, se bater aqui nessa região, ó, que seria uma região de suporte ali por volta dos 130.455 e proporcionar algum sinal de alta de fundo, daria para voltar a olhar justamente para compra. Ou, se vier que já abriu o pregão e subindo, gerando sinal de alta, dá para também monitorar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se vier aqui bater e gerar o sinal de alta, eu olharia não só para fundo ascendente, mas também pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Após isso, eu vou falar do dólar. Dólar no pregão de hoje subindo um pouquinho, 0,16%. Candle em margem de definição é dentro de um grande candle de baixa. Aqui a gente normalmente chama aí de Harami Cross ou Harami Cross. Superação da máxima dessa barra, que cria uma expectativa de ter aí uma recuperação. Mas olhando aqui, grande barra de baixa e uma de indefinição, ainda fica uma chance maior de poder ter algo mais para baixo, falando de probabilidade.
Gráfico de 60 minutos, dá para ver a fraqueza que está por enquanto para subir, comparado a todo esse movimento de baixa aqui de umas 12 barras, a gente está aqui com as 10 a 11 barras. Então já está meio que encaixando esse tempo aqui de movimento com esse tempo aqui foi de baixa. Então, se abrir, mesmo que abra subindo, se tiver algo voltando para baixo desse nível aqui dos 5.720,5, eu focaria em buscar operações de venda de topo descendente, o pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos abaixo desse patamar. Para compra, se o mercado abrir de maneira um pouco mais forte para cima e após algum recuo mais fraco no gráfico de 5 ou de 10 minutos, proporcionar um fundo ascendente acima, não testando exatamente, mas já para cima dos 727, 728. É o que chamaria um pouco mais atenção para a compra. Ações. A Petrobras terminou o pregão de hoje com alta de 0,61%, que é no de definição em cima da zona de resistência, dupla zona de resistência, essa máxima aqui, lá de trás. Tem essa região aqui de fechamento também, o maior fechamento aqui dessa última subida, na faixa dos 37,69, aqui já foi na faixa dos 37,74, enfim, desde essa máxima aqui até o fechamento aqui é uma região importante de resistência para Petro. Candle de definição, depois de um grande candle de alta, também fica fazendo o inverso lá que eu comentei no dólar, fica uma expectativa em termos de probabilidade de ter algo maior para cima. Depois dessa região de resistência aqui, a resistência mais elevante é a máxima histórica em 38 e 37. O que faz a Petro trazer aumentar a chance de ter uma correção e favorecer aqui, olhar para o gráfico de 120 minutos, favorecer alguma correção um pouquinho maior para buscar alguma compra pelo 120. Seria justamente perder a mínima do pregão de hoje, que está localizado aqui nos 37,47. E para buscar alguma compra na ação, eu olharia um pouquinho mais para justamente sinal de alta acima da região dos 37,30 até uma região ali dos R$37. Então, sinal de alta lá no gráfico de 120 minutos acima desse patamar daria para arriscar alguma compra, ou mesmo pelo gráfico diário, mais alguns pregões aqui assim, gerando sinal de alta também, outra alternativa. Se mesmo que continue subindo, já a partir do pregão de hoje continuar subindo, não seria a minha forma de entrar comprando já o papel. Vale 3, queda de 0,54%, segue naquela tendência de alta mais fraca, de curto prazo, ainda com a expectativa maior de vir testar essa região aqui de resistência, muda essa expectativa, muda essa tendência também, se voltar para baixo dessa mínima aqui, ó, desse fundo que foi gerado na semana passada, confirmado na sexta-feira, com mínima aqui na quinta em 54,13. Então, o retorno do preço para baixo de 54,13 anula essa tendência e começa a trazer uma expectativa mais de baixo. Podemos até traçar aqui uma linha de tendência de alta aqui assim, ó. Dá para perceber que se passar para cá, quebra essa linha de tendência de alta mais fraca e gera uma expectativa de mais queda a favor da tendência de prazo maior. Depois disso eu vou falar aqui de Magazine Luiza, que a gente está comprado. Na realidade ela foi a maior alta do Ibovespa no pregão de hoje. Mas como a gente já tem posição e eu comento aqui as posições que estão em aberto, então não coloquei no destaque aqui de maior alta. Depois dela veio, acho que foi, se eu não me engano, Vamos 3, que já foi comentada na última análise. Então eu estou optando por optei por colocar a terceira maior alta, que foi CVCB3, alta de 4,55%. Mas olhando aqui agora para a Magazine Luiza, alta forte de 7,86%, bom fechamento, ainda não atingiu o nosso objetivo, mas é uma operação para não mais sair perdendo. Tá? Qualquer mudança aí de stop, eu já fiz a mudança de stop no início do pregão de hoje, e a tendência é que eu faça uma nova mudança de stop, caso o ativo comece a trazer algum processo de correção, eu faço uma mudança de stop para não sair mais perdendo, stop de proteção de lucro nessa operação. Vamos ver se ela consegue atingir o objetivo aí que a gente traçou, que está disponível lá dentro do aplicativo do EV Invest. CIAB3 também ganhou força aqui para cima, alta de 3,3%, também caminhando aí aos poucos para a região de objetivo da operação. É um ativo que está dentro da tendência de alta, confirmou essa tendência de alta aí no pregão de sexta-feira e continua bem configurado. Na realidade, eu deixei aqui CIAB3, mas eu que errei aqui, tá? São 4 posições em aberto. CIAB3 foi a gente saiu na sexta-feira, ela bateu no objetivo já na sexta-feira. Então peço desculpas aí pela informação aqui, que eu vou abrir até o meu controle aqui para ver. A CIAB3, será que eu não saí dessa posição já na sexta? E foi isso mesmo, a operação foi encerrada na sexta-feira. Por isso que eu estava achando estranho aqui meu comentário. Saímos com um ganho lá de... Não, desculpa, nós saímos hoje, bateu no objetivo hoje.
CIAB3. Bateu hoje cedinho. CIAB3 bateu no objetivo que a gente tinha traçado para essa ação, que foi ali na região dos 10,66. Um ganho de 9,67%, é porque eu tinha que começar primeiro com as operações que foram encerradas e depois falar das operações em abertos. Por isso que foi a confusão minha aqui. Peço desculpas. Então, CAB3 foi um ganho de 9,67% na operação e capital total um ganho de 1% sobre o capital total destinado ao swing trade. MGLU3 já comentei. Falando das outras posições em abertos, BPAC 11, também a gente buscando um objetivo um pouco mais longo. O objetivo inicial já foi alcançado, que era a região lá dos 33, 34, e tentando o objetivo um pouco mais acima. Até se aproximou no pregão de hoje, ainda é um pouco mais aí para cima. Vamos ver se ela atinge aí nos próximos pregões. Também é outro ativo que não seria mais para sair perdendo dessa posição. Tá? BBDC4, posição que a gente abriu recentemente foi na sexta-feira. A ação subiu aí no pregão de hoje 0,16%. Ponto positivo que confirmou pelo menos o candle do anterior, superou a máxima do candle anterior que voltou para cima das médias. É um ponto positivo. Outra alternativa que tem para quem está querendo comprar o ativo, daí dá para ver duas resistências já montadas. Se ela vem aqui, lateraliza aqui assim, gera pivô de alta, possibilidade de compra, ou mesmo de fundo ascendente pelo gráfico 120 minutos, tentando fazer uma operação de curtíssimo prazo aí de swing trade nessa ação. A gente segue comprado sem nenhuma mudança em relação à nossa posição. ALUS 3 é um ativo que também a gente está comprado desde sexta-feira, chegou a ter uma boa alta no pregão de hoje, chegou a bater alta aqui na faixa de uns 3%, né, 3,2%, mas deu uma recuadinha aí. Essa ação também se aproximou do objetivo, ainda tinha um pouquinho mais para buscar o objetivo. Vamos ver se ela ganha aí força nos próximos pregões. Também possibilidade de alterar o stop aí a partir do próximo pregão. Qualquer mudança de stop, você vai receber a notificação dentro do aplicativo. A CVCB3, então, um dos destaques que eu trouxe aqui, já mencionei o motivo de ter trazido a CVCB3 e não a MGLU3, né, que já estava sendo mencionada, e Vamos 3, porque foi comentada na semana passada, no último pregão. A ação fechou bem, já tinha fechado bem na sexta-feira, conseguiu fazer a superação de máxima, andou mais um pouco no pregão de hoje, está dentro aqui de um ponto relativamente importante, olhando um pouquinho mais para trás aqui, é essa região aqui, de um fundo anterior, onde foi o menor fechamento aqui, depois subiu, caiu aqui. Aqui para trás também tem outro fundinho aqui atrás, uma região de fundo. Então é um ponto importante para o papel. Quem está dentro dessa ação, comprado nessa ação, dá para colocar um stop mais curto. Seria o primeiro mais curto, oscilando abaixo da mínima de hoje, 1,98. Se quiser colocar um stop um pouco mais bem protegido, abaixo desses dois topinhos aqui, ó, que aí ficaria abaixo desse topo aqui, seria abaixo de 1,94, então colocaria 1,93. Outra alternativa de posicionamento de stop. Para quem está de fora e está pensando em alguma compra de swing trade, eu olharia para um gráfico estourando aqui de 120 minutos, estourando não desceria mais do tempo gráfico do que isso, para buscar alguma entrada aqui de fundo ascendente, acima, preferencialmente dessa região aí de 1,98. Após isso, vou falar de JBSS3, que fechou o pregão de hoje em queda de 2,77%. É um ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Fez um grande candle de alta lá na sexta-feira, mas hoje já devolveu boa parte da alta, quase toda a alta da sexta-feira. Essa ação continua dentro da sua tendência de baixa, eu não vejo alternativa de compra nesse momento, por mais que possa subir no próximo pregão. É um ativo que eu monitoraria falando de swing trade, se subir um pouco mais fraca aqui, eu estaria de olho em venda nessa ação. Vender aqui nesse ponto agora, por mais que ela caia mais, relações que eu estou não é das melhores e não encaixaria para mim. YouTube 4 fechou o pregão de hoje com um leve alta de 0,2%, gerando um candle de reversão chamado de estrela cadente, fechando basicamente na mínima, e a perda da mínima do pregão de hoje confirma esse candle de baixo e traz uma chance de ter alguma correção. É onde olharia para a compra nessa ação se tiver uma correção, principalmente pelo gráfico diário, de mais alguns pregões aqui assim, ó. Vem assim de maneira mais fraca, fazendo isso aqui, ó, vem meio que fazendo uma desaceleração da queda e a média vem apoiando e depois gera um novo sinal de alta. Aí sim, é uma sequência aqui de 2 a 3 pregões com novas mínimas aqui e sempre respeitando essa região aqui, ó, de fundo, para buscar uma compra de fundo não, de gap, tá? Gap aqui na faixa dos 33,87. Primeiro suporte nos 34,65, média em 34,17, depois esse gap em 33,87. Então, um ativo que está em tendência de alta de curto prazo,
Quem está comprado quiser colocar, vou deixar o stop, enquanto não reverter a tendência, deixaria o stop aqui abaixo dessa mínima aqui, abaixo dos R$ 33,53. Seguindo para a gente falar aqui de Alpa 4, mais um pedido aqui dos membros do canal, 1,34% de alta. Nossa, gráfico feio, né? Assim, olhando para as barras aqui, muito feio. Mas, enfim, vamos dar uma olhada no prazo maior, gráfico mensal, ação em tendência de baixa, num prazo mais longo, médio a longo prazo. Está aqui tentando subir, fazendo a correção mais fraca, tem um teto relativamente importante na faixa dos 7,40, depois disso na faixa dos R$ 8,00. São os dois níveis de preço mais relevantes olhando para o gráfico mensal. Eu diria até da região ali dos 7,20 até um patamar de R$ 7,40, região mais pesada de resistência. No semanal, é justamente essa região aqui assim, ó. 7,20 ali seria mais ou menos essa região aqui, onde tem essa região de máxima e essa região de topo aqui também, onde parou de subir, voltou a cair, volta a tentar subir, cai de novo, e agora está voltando a trabalhar acima da média. Significa dizer que o gráfico diário está dentro de uma tendência de alta, apesar do prazo maior não estar dentro dessa tendência de alta. Poxa, da alta, mas aqui gerou um W no semanal. Ainda bem mais ou menos esse W, mas de qualquer forma está dentro de um viés de alta. Considerando o cenário como um todo, para abrir compra nesse ativo, eu olharia apenas para correção mais limpa aqui no gráfico diário e aí buscar a compra de fundo ascendente. Por que essa exigência? Porque tem ativos mais interessantes, na minha opinião, do que a Alpa 4 para se buscar oportunidade de entrada, né? Do que comprar um ativo aqui, tem esse topo aqui mais relevante, tem esse aqui, enfim, já está na região lá de desafio que eu acabei de comentar no mensal. Então, de maneira geral, aguardaria uma correção maior desse último movimento aqui de subida. Embry 3. Só para mencionar quem está comprado, né, nesse papel, eu deixaria o stop pelo menos aqui abaixo da região da média. Se quiser segurar um pouco mais tempo para ver se ela ganha mais força para cima, e que pode fazer isso, ali o stop ficaria abaixo de 6,50. E Embraer, alta de 0,2%. Né? Essa alta de 0,2% nesse ativo não gerou muita coisa aqui no gráfico diário, depois de um grande candle de alta. Não faz nova máxima. Esse candle rompe aqui estopo anterior. Aí vem outros pregões, perde a mínima desse candle, já traz para baixo da média, tem uma dificuldade de ficar acima da média. Por mais que esteja entre a média, que é uma região ruim operacionalmente falando, não é um ativo que eu abriria compra nesse momento, falando de curto prazo. Fica com a expectativa que ela possa vir buscar essa região de suporte aqui e essa aqui também, que é uma região entre 57,46 até os 56,55. Se olha para um gráfico mensal, olha o tamanho desse movimento de subida já em termos de número de candles, né, também, e valorização, 300%, e número de candles aqui 16 barras, pode continuar subindo? Pode. Só que como já tem um movimento longo de subida e aumenta-se a chance de ter uma correção, para abrir compra em prazos menores, eu aguardaria alguma correção realmente mais fraca, mostrando mais fraqueza para cair, e algum sinal de força em cima de nível de suporte, que para mim não é o que está acontecendo aqui agora no gráfico diário. E nem vejo isso pelo gráfico semanal, um movimento mais lateral do preço. Então, por enquanto, não vejo oportunidade de entrada. Quem sabe se ela fizer isso aqui assim, ó, bem mais fraco, caindo, testa essa faixa aqui que eu mencionei e gera algum sinal de alta para arriscar alguma compra. O outro ativo, e lembrando sempre, tá, pessoal, o que eu estou comentando aqui é o que eu faria, não é o que o preço vai fazer, não é o que ela não vai subir, não estou falando que ela não vai subir, só que dentro desse contexto eu só não abriria compra de swing trade, não encaixaria para mim. A VEG3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa, o pregão de hoje devolveu algo que devolveu praticamente não, toda a alta do último pregão. A ação subiu 2,53% no último pregão, hoje caiu 2,51%. Então a maior probabilidade segue sendo dessa ação caminhar aqui, olhando para o gráfico mensal, de caminhar ali para essa média móvel exponencial de 10 períodos, ou seja, a média de comportamento dos últimos 10 meses, que está em torno de R$ 50,25. Uma primeira alternativa seria, vou trabalhar numa venda nessa ação, botar um stop aqui ou acima da máxima desse candle, ou acima desse fechamento aqui, que seria um pouquinho mais bem protegido, tentando pegar algo para baixo. O único ponto aqui de alerta é uma venda muito próximo de 3 fundos anteriores, onde o preço pode se recuperar. Mas de maneira geral, se fosse assim, você tem que tomar, você é obrigado agora a tomar uma decisão se você vai comprar ou se vai vender esse ativo. Você não pode ficar de fora, eu iria para venda.
Pode dar errado? Pode, mas eu iria para venda. Dentro do contexto que eu acabei de falar, preço trabalhando abaixo das médias, semanal dentro do movimento de baixa, mensal dentro também do movimento de baixa, enfim, está mais alinhado para buscar venda. P2LT34, Palantir, né? Que, enfim, é o BDR Palantir, que está subindo bastante lá fora. E esse ativo aqui, não olho muito para a questão do swing trade, tá? Mas para quem está olhando para um prazo maior, olhando um gráfico semanal, e eu quero ficar comprado enquanto tiver em tendência de alta, o stop ficaria aqui embaixo. O stop mais bem posicionado. Para reverter a tendência de alta de médio prazo, de curto para médio prazo, seria o papel, esse BDR deveria voltar, teria que voltar, retornar abaixo dos 129,30. Outra forma de trabalhar um stop é abaixo da mínima desse grande candle de alta que fez o pivô de alta. Também outra alternativa que seria abaixo dos 153,99. E a última, que aí essa seria mais fácil de ser acionado o stop de proteção e depois continuar subindo, é oscilar abaixo da mínima da última semana, que ficou em 209,94. E aí vai depender do prazo quem pediu, né, que se está comprado ou não, que quer monitorar o papel, ou seja, de proteger o lucro, não quero abrir mão de muito lucro, stop aqui, eu estou ok se o preço voltar e bater aqui, acionar meu stop aqui de proteção de lucro, mas é porque eu estou pensando em segurar mais e ver esse papel ainda vindo mais para cima. Por enquanto, tendência de alta, mas como o movimento de alta no mensal é bem grande, fica uma chance, pelo menos de curto prazo, acontecer alguma correção. Curto prazo a gente vai olhando para o gráfico diário de poder ter algum processo de correção nesse ativo. E o que chamaria mais atenção seria isso aqui, tem alguma correção, retorno à média, ou se aproxima, ou lateraliza a média, vai se aproximando, para melhorar a relação risco-retorno de compra em cima deste ativo. Braskem, alta de 1,36%, ação dentro de um leve viés de baixa, apesar dessa recuperação e fechamento acima da média, fechamento acima desse gap, vai enfraquecendo a tendênciazinha leve de baixa, que na realidade seria praticamente a correção em ABC dessa subida aqui, ó, criando a expectativa que ela possa trazer algo para cima. Mas, como está entre as médias, já tem 3 candles aqui subindo, está em cima da zona de resistência. Comprar esse papel aqui não seria a minha escolha, mas eu ficaria atento ao que para fazer alguma compra. Dela ultrapassar essas barreiras aqui assim, ó, principalmente a região ali na faixa de uns R$ 13,75, e a partir disso, ou mesmo ficar aqui lateral, gerar um pivôzinho de alta para arriscar alguma compra. E a outra supera os 13,75 e gera fundo ascendente já acima desse patamar de 13,75 para abertura de compra. Então são essas duas opções que eu vejo para buscar a compra aí na Braskem. E qual seria um ponto para abrir venda, arriscar um pouco mais na venda? Um fechamento aqui abaixo da média com nova mínima. É isso que seria. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa análise de fechamento de hoje. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui e colocar aqui embaixo qual ativo que você quer que eu analise na próxima análise de fechamento pregão. Lembrando, qual a prioridade de atendimento? É quem envia lá pelo app, depois do app AppDV Invest, depois disso, os membros do canal, na sequência inscritos, e por último aí, não inscritos no canal. Então, lembrando, se você se inscrever, é gratuito isso, aumenta a chance de você ser devidamente atendido. Um grande abraço.